Hoje, né, decisão aí ó, o Marcelo Gamboa, bom dia, Alex, hoje eu atrasei mesmo, tá com crédito, Marcelão, fica tranquilo, você tem muito crédito aí, pode atrasar mais uns dias aí, pode acordar um pouquinho mais tarde, tá bom, Marcelão? Tamo junto. Bom, pessoal, hoje então, decisão do Copom, expectativa, né, de manutenção de taxa com uma decisão unânime, mas aí, né, é que mora o perigo. Eu acho que depois do discurso do presidente Lula ontem na CBN, pela manhã, o mercado pode entender, né, que seria uma indireta para aqueles que pretendem assumir o posto de presidente do Banco Central, e esses indicados, né, eu cito Gabriel Galípolo e também Paulo Piketty, podem se sentir de repente pressionados, né, e votar por um corte de 0,25. Se isso acontecer, né, pode começar a endereçar para o mercado que estamos vivendo uma interferência política também aí nas decisões do Banco Central. Não vou dizer no comando, porque o Campos Neto praticamente, né, vai deixar a sua decisão por uma manutenção, né, vai reforçar a manutenção, mas gera, né, sempre aquela expectativa de que se os 2 cortarem, poderá sim estar acontecendo uma intervenção política no Banco Central. Ora, Alex, e de todo o jeito isso seria mal visto? Eu acho que no atual momento sim. O placar de 7-2, né, muitas vezes poderia não ser um placar que sinalizaria, né, vamos dizer assim, um perigo de uma leniência de um banco central com a inflação, tá. Por quê? Porque você ainda tem maioria, 7-2. Mas dado, né, a crescente em relação à balança de risco, e aí eu cito principalmente o lado fiscal, pela lógica, você não teria um ambiente, né, para se discutir corte de juros. Então, obviamente, o mercado, né, começa a entender que se você não tiver, né, vamos dizer assim, um indicado, cortando juros, né, como a maioria e talvez acredito que Gabriel Galípolo e Paulo Piketty vá fazer, né, a expectativa é manutenção, de novo, mas a puxada, né, de orelha ontem, a direta, né, a indireta ontem, não sei, tenho minhas dúvidas, tá? Mas mesmo que vamos supor que venha uma unanimidade, tá, o mercado está acreditando que Lula já pode descartar de cara, tá, o Galípolo e o Paulo Piketty e começar a sondar novos nomes, tá? E aí a situação pode, né, ficar até um pouco mais complicada, porque daí o mercado vai já enxergar de vez, né, que a interferência política, né, não só pode estar acontecendo, como vai acontecer também diretamente na presidência, tá bom? Então esse é um ponto aí a gente ficar de olho na decisão do Copom de hoje, tá? Antes da gente também seguir aqui com o nosso panorama, feriado tá nos Estados Unidos hoje, então June 10th, né, feriado nos Estados Unidos. Os eletrônicos, o mercado eletrônico lá por enquanto está funcionando, porém com uma liquidez reduzida. Antes da gente também fazer o nosso panorama, vamos dar uma breve olhada aqui na agenda do dia, ver o que já saiu e o que temos para hoje, tá? Hoje o Lula vai se encontrar de novo, tá, com a ministra Simone Tebet, também com a Haddad, para discutir sobre a situação fiscal. O Poder 360, um site, né, de política, já soltou que a discussão em relação à DRU, né, desvinculação das receitas da União, pode ter resistência nas casas legislativas, tá? Então, o mercado já não conta, talvez, já com a DRU, né, e que agora passa a jogar a maior parte, né, da responsabilidade por corte, né, na pasta, né, no executivo, ou seja, o mercado quer que o governo sinalize que vai cortar na pasta ali do executivo. Se isso vai acontecer, ou são outros 500, tá? Então vamos lá, pessoal. Tivemos agora pela manhã dados do Reino Unido, tá? Grande parte aí dos dados ligados, né, dos dados que foram divulgados ligados à inflação. Inflação ao consumidor, né, o CPI,
o núcleo mensal ficou em 0,5, que é aquele que exclui alimentos e energia, tá? No anualizado, o PPI ficou com 1%, só que no mensal voltou a rodar ali para 0,2, em linha com o anterior, não tínhamos expectativa, tá? No mensal, o CPI no mensal um pouco melhor, tá abaixo do esperado, 0,3 contra uma expectativa de 0,4, um pouco melhor em relação à expectativa, mas também repetindo o dado anterior. No anualizado, 2%, ou seja, se você tem, né, uma inflação ao consumidor de 2%, caminho liberado para você também, assim como o Banco Central Europeu, começar a cortar juros, e é a expectativa do mercado de que o próximo a cortar juros seja até o Reino Unido, tá? Aí também tivemos mais algumas outras decomposições do PPI, mas assim, nada que assuste, tá? Até que tivemos surpresas, né, como produtos acabados vindo com deflação, né, uma queda de 0,1 contra uma expectativa de alta, índice de preços no varejo também abaixo, ou seja, né, um cenário tranquilo para que você comece também a vislumbrar corte de juros aí por parte do Reino Unido, tá? Bom, tivemos dados também do bloco, né, do euro, transações correntes, índice de preços de imóveis no Reino Unido também para baixo. Na Alemanha tivemos leilões aí de 30 anos, leilão, né, de 30 anos do Tesouro Alemão, o Bund alemão, tivemos aí 2,54 de taxa. Juros de hipotecas de 30 anos, abaixo também, né, do anterior, 6,94, tá? Pedidos de hipotecas caindo 0,9, índice de compras levemente acima, né? Dados então aí do setor de mortgage dos Estados Unidos. Mas com o mercado meio que só no eletrônico lá, talvez não tenhamos tanto preço, né, acontecendo nos ativos por lá. Depois das 11 horas, então, uma agenda, né, bem mais tranquila hoje. Não quer dizer que não tenhamos volatilidade, por quê? Por conta da reunião que eu falei para vocês, né? A Simone Tebet vai se encontrar com o Lula e com o Haddad, tá? Então, 11 horas nós vamos ter mais dados aí do setor de moradia, índice NAB, né, de mercado imobiliário. Depois, às 14h30, dados do Banco Central do Canadá. E depois, só no final do dia, decisão do Copom, esperado manutenção de taxa. E aí, já na reta final da quarta-feira, taxas preferencial de empréstimos ali do Banco Central, tá, chinês. Beleza? Então, essa é a agenda. Não temos muitas novidades do lado externo, mas do front local, né, cuidado que nós podemos ter alguns headlines saindo durante essa reunião, né, principalmente alguns fontes saindo aí durante o encontro, né, da Tebet, Haddad, Lula, e também parece que vai participar a Esther Dweck, né, que é ministra também, além também, né, de outros que está sempre ali no entorno, né, das negociações e nos assuntos, né, do fiscal, que é o Rui Costa e também Alexandre Padilha, tá? A ver, tá? Mas pelo menos Tebet e Haddad confirmado, e Esther Dweck também confirmado com essa reunião com o Lula, tá? Bom, então vamos lá. Como eu falei para vocês, né, embora feriado nos Estados Unidos, o eletrônico está funcionando, tá? 0,10 de alta o S&P, 5.565 é o price, né, bem forte. A Nvidia que ontem atingiu, né, uma marca histórica, se tornando a maior empresa de valor de mercado da atualidade, né, passou a Apple. Nasdaq 0,24 de alta, Dow Jones 0,05, tudo isso só o eletrônico, e tem um horário, tá, pessoal? Tem um horário que ele funciona, provavelmente, acho que até meio-dia, meio-dia e meio, a ver, tá? O Russell 0,02, índice de emergentes 0,92 de alta, e o VIX estacionado ali na região dos 12,46 pontos, 1,30 de alta. Bolsas na Europa, um cenário mais misto, né? O estoque 50, 0,20 de queda, Paris 0,36 de queda, já o Reino Unido surfa os dados melhores de inflação ao consumidor, inflação ao produtor e também, né, um leve arrefecimento no setor, né, no dados de moradia,
também tirando um pouquinho da pressão que poderia vir do lado imobiliário, então surfa aí uma alta de 0,18 até vislumbrando, né, um corte iminente das taxas de juros por lá. O DAX da Alemanha 0,20 de queda, Madrid 0,16, Itália 1,24 de alta. Na Ásia, o CSI 300 0,47 de queda, o SSE composto 0,40 de queda, o índice Hang de Hong Kong alta de 2,87, brilhou, né? Pegou carona aí com esse desempenho do S&P ontem, né, da capitalização, né, recorde de capitalização da Nvidia. Lembrando, né, pessoal, a China ela tem tentado transformar Hong Kong como a maior praça, né, quando a gente fala de mercado financeiro, né, a maior praça financeira ali da sua economia. Por isso, então, nós temos até muitas vezes o índice Hang Seng, que tem já uma forte ligação com ações de tecnologia, performando bem, tá? Então, 2,87% o índice Hang Seng, índice Kospi seu 1,21 de alta, Nikkei 0,23 de alta, e o Nifty 50 na contramão caiu 0,18, o Nifty 50, que é o índice acionário da Índia, tá? Bom, curva de juros aqui, nós vamos ficar aí, mais no modo cautela, justamente por conta do que eu comentei com vocês, né, a decisão do Banco Central aqui. O mercado talvez poderia até vir mais tranquilo, né, para essa decisão. Mas como a gente acabou de falar também, essa questão aí do placar começou a gerar muita dúvida sobre os agentes e pode até fazer com que a gente tenha até uma leve alta aí nesse começo do dia, tá? O GPM, a segunda prévia de junho, saiu agora pela manhã também, subiu 0,88 na segunda prévia, tá? Contra 0,73 na mesma leitura de maio, tá? Então nós temos aí, comparado a segunda prévia de junho, comparado com a segunda prévia de maio, uma leve alta aí no IGPM, 0,88, tá? Contra 0,83. Isso também joga um pouco de pressão, né, para cima dos DIs. Além também, né, do que nós estamos vendo em relação ao DDI, tá? Grande parte aí dos movimentos de aumento de contratos em aberto por parte do não residente, tá? Tem acontecido via DDI, né? Explicamos isso ontem no nosso treinamento aqui do dólar semear. Vou mostrar para vocês, mas não vou entrar tão a fundo ali, tá? Na explicação. Bom, curva de juros global, 10 anos da Alemanha, 1% de alta, 2,5 pontinhos. França, 0,95 de alta, 3 pontinhos. Já o Gilt de 10 anos sobe 1,16, Itália 0,82. Treasury na contramão, 2 anos recua 0,13, 5 anos 0,25, 10 anos 0,19, 20 e 30 anos 0,27 e 0,23 respectivamente. Um cenário de curva de juros levemente para baixo nos Estados Unidos, né? Lembrando, liquidez reduzida, tá? E provavelmente, né? Deixa eu só conferir se tá sendo negociado, vai. Eu sei que os futuros sim, mas muitas vezes desconsidera então essas taxas aqui, tá? Por quê? Porque não está sendo negociado, só os futuros mesmo, tá bom? Bom, DXY 0,08 de queda, dólar frente ao peso mexicano 0,15 de alta, dólar frente ao rende sul-africano 0,33 de queda, dólar frente ao dólar canadense 0,07 de queda, dólar frente ao dólar australiano 0,22 de queda e dólar frente ao kiwi neozelandês 0,13 de alta. Pessoal, aqui eu tenho uma observação para fazer para vocês. Saiu uma pesquisa se eu não me engano, do Bank of America, tá? Sobre a perspectiva do México em relação ao peso mexicano, né? E a pesquisa era a seguinte, né? Você acha que o peso mexicano
ele tem mais para piorar, ou seja, ele tem mais a estragar por conta, né, das últimas eleições, onde a Cláudia Sheinbaum, não só levou, né, a eleição, como também conseguiu maioria para governar nas casas legislativas. Ou você acredita, né, que já está precificado a piora, tá? E a grande maioria, se eu não me engano, acho que estava em 0,60 alguma coisa, tá? Acredita que tem mais para piorar. Só 0,30 alguma coisa acreditava que não, tá? Que o mercado já estava precificado tudo o que tinha, né, de piora para jogar no preço. Então, cuidado que essa perspectiva de que há mais, né, algo para piorar, pode também fazer, né, com que inclusive o real aqui acabe, se sentindo pressionado. Por quê? Porque são 2 moedas que eram muito, assim, tinha uma atenção maior pelo institucional por conta do carry trade, né, então tinha muita, posições de carry trade, muita aderência em posições de carry trade, tanto no peso mexicano como no real, olhando, né, justamente para essas 2 economias e muitas vezes olhando, né, para algumas, similaridades em relação, ao macro, né, olhando para o top down, tá. Então, cuidado com esse sentimento, acho que vale a pena pontuar, justamente para a gente ter, essa visão de que, embora nós tenhamos um cenário onde as moedas exportadoras de commodities, que nem hoje, está levemente em queda, com, exceção ali do kiwi neozelandês, pode fazer com que tanto o real como o peso mexicano continuem, sob uma pressão, né, querendo estragar um pouquinho mais, tá. Bom, já as moedas do leste europeu, o dólar frente à coroa sueca recua 0,09, já o franco suíço ganha 0,16 frente, ao dólar, e o euro hoje tentando recuperando aí 0,10, tá. Agora, frente à moeda japonesa, né, o dólar também não para, né, o dólar frente ao iene japonês 0,03 de alta, encostando ali quase nos 158 ienes. Banco Central do Japão está no radar, né, vamos ter aí a decisão do Banco Central do Japão, onde a expectativa em julho é que ele, adicione mais, né, vamos dizer assim, uma dose contracionista na sua taxa de juros e também, né, na sua compra, né, de títulos de longo prazo, né. Esperam-se que, ele recue, né, no número, né, no total de compras que ele tem feito recentemente, tá. Então isso também é uma medida contracionista. Se isso acontecer, pode até ser que o dólar recue um pouco aí frente ao iene japonês. Só que para nós emergentes é um pouco ruim, por quê? Porque a grande, vamos dizer assim, o grande sinal de desmontagem de carry trade veio do Japão, tá? Naquele feriado do dia 30, grande parte do mercado, acreditou que o Banco Central japonês iria realmente começar a apertar a sua política monetária e isso fez com que grandes bancos que, captaram ienes, transformaram por dólar e aplicaram em países onde tinha taxas mais atrativas, começassem a fazer o caminho inverso, né, e devolver esses dólares com medo, né, de uma guinada na política monetária do Japão. Por isso que foi aí, vamos dizer assim, o trigger, né, o Japão foi o trigger para você pensar em um desmonte de carry trade em países emergentes, tá. Bom, metálicas. Minério de ferro, leve alta, tá, 0,70, o índice Bloomberg de commodities 0,80. Já o cobre sobe 1,59, alumínio 0,37 de queda, o ouro 0,09 de queda e a prata 0,31 de alta. Nos grãos, temos o café com uma queda de 0,46, soja 0,15 de alta, o milho 1,41 de alta e o trigo 1,48 de queda. E no petróleo, o Brent 0,15 de alta, e o WTI 0,09 de alta, tá. Deixa eu só ver se está sendo negociado as ADRs, eu imagino que não, tá, exatamente, tá. Então nós não temos hoje prévias, né, das ADRs justamente por conta do feriado lá nos Estados Unidos. Mas lembrando, né, hoje, posse de Magda Chambriard,
né, na presidência da Petro, e o Lula vai discursar, tá? Então venham preparados aí para emoções durante o discurso de posse de Magda Chambriard, tá? Então vamos lá, índice, pessoal. Divisor de águas do índice, aí na região dos 120,850, 121,030, tá uma região de 200 pontos aí para a gente considerar como divisor de águas. Abaixo desse nível, a gente vai beliscar justamente aqueles pontos que a gente havia falado recentemente, 120,500, 120,280, e se perder esse último, né, tem espaço para escorregar até o 119. 690, 119,700, depois só aquela região ali. Tem um pouquinho, tem um ponto um pouquinho antes aqui, que é o 118, se eu não me engano, era o 118,800, 118,700, tá? Caso passe, né, desses dois suportes, só 116,400 e 115,375, tá? Para cima, se o mercado resolver desempenhar um movimento de pullback, primeiro, necessário se manter acima do divisor de águas e levar essa região aqui de topos anteriores, né, no gráfico de 5 minutos. Quais são esses topos? 121.900, 122.145, 122.500, principalmente 122.500, tá? Ganhando aí a região dos 122, deixa eu colocar no 60 minutos, ganhando aí os 122.500, tá? Ganhando aí os 122.500, aí sim tem um espaço para vir beliscar essa região aí do 122.735 e depois já encontrar a média de 200 nos 60 minutos lá no 123. Aqui já promete largar um pouquinho mais de faísca, tá bom? Contratos em aberto do índice, vamos lá. Índice e mini índice. Ponta comprada do gringo subiu aí quase 23 mil contratos, né? Para ser mais exato, 22.900. Então, ontem o gringo veio as compras aí no índice futuro. Não necessariamente quer dizer que ele veio para o mercado spot, tá? Muitas vezes não tem uma ligação entre, né, a compra do futuro com a compra do à vista. E a ponta vendida do não residente aumentou aí 13 mil contratos. Saldo comprador pelo não residente de 9.529 contratos. Quem foi contraparte do gringo comprado em índice ontem? Fundo local, tá? Fundo local aumentou venda em 7.265 contratos, ponta aumentou 613, saldo vendedor de 6.653 contratos, tá? E pessoa física. Pessoa física, ponta comprada diminuiu 2 mil contratos e a ponta vendida aumentou 711, saldo vendedor de 2.750 contratos, beleza? E o dólar, para a gente finalizar, o dólar muito comprador, né? Se vocês repararem, o movimento de compra se iniciou perto ali da hora do ajuste, tá? Acelerou, tá? Não que não tenha começado, depois que testou aquela região ali da LTA que nós desenhamos aqui, ó, depois que recusou, ele já, né, desenhou um pullback de recusa da LTA, mas ele acelerou compras, principalmente ali na hora do ajuste. Então fiquem de olho, porque essa compra em relação ao horário do ajuste está muito relacionado com o movimento que a gente tem enxergado no DDI, no cupom cambial, tá? Divisor de águas aí na região dos 5.430, 5.432. Para cima do divisor de águas, precisa ganhar aquelas máximas anteriores, 48 e também o 50, região dos 50, né? Caso ganhe essa região, tem espaço para vir buscar 5.484, 5.511. O dólar, né, até se você for olhar, formando aí um cup handle, que é uma figura de continuidade, né, de movimento, tem potencial para impulsionar ainda mais esse movimento de alta, tá? Só vai escorregar e realizar um pouco se perder não só o divisor de águas, mas também aquela região do 24, 17, tá? Precisa perder essa região para olhar de novo para aqueles fundos ali na região dos 5.400, 5.398. Só que antes, né, tem a média de 200 também que pode servir como um suporte importante no dia de hoje, tá? Dado o feriado nos Estados Unidos e uma agenda fraca, a não ser que nós tenhamos uma notícia
muito, né, benéfica do lado do fiscal, vindo aí do encontro, né, com Lula, com o Tebet, Haddad, também com a Esther Dweck. A não ser que nós tenhamos isso acontecendo, provavelmente, né, muito difícil esse dólar ter triggers, né, para poder realizar com mais vontade, tá. Mas a gente sempre deixa a ressalva de que no mercado tudo é possível, né, já dizia o meu avô. Então, perdendo aí a média de 200, tem espaço para escorregar 5383, 5365, 5356, tá. O cenário, para hoje, olhando para os pares, é um cenário levemente aí 0 a 0, né, ou uma possível queda olhando para as moedas exportadoras de commodities, nada muito significativo, tá. E olhando, né, para alguns termos de troca, também não temos aí uma sinalização de direcional mais claro, tá. Agora, quando a gente olha os contratos em aberto do dólar e mini dólar, nós tivemos, ponta vendida do não residente ontem, aumentando 11.000 contratos, fazia tempo que esse cara não saía com um saldo sobre a ponta comprada, então o saldo ontem ficou vendedor em 9.000 contratos, mas percebe, né, vendeu 9.000 e o dólar praticamente quase fechou na máxima, tá. Ponta comprada aumentou 2.300. Quem mais vendeu? Fundo local. Fundo local, ponta comprada aumentou 6.000, ponta vendida aumentou 6.000, saldo vendedor de 359 contratos. Pessoa física também, né? Ponta comprada diminuiu 38 contratos, ponta vendida aumentou 1.195, saldo vendedor de 1.233 contratos. E quem foi em contraparte dessas vendas todas? Banco. Ponta comprada 10.493 contratos, ponta vendida 227 contratos. E o importante que eu havia falado para vocês, DDI. Está saindo muito contrato de DDI, muito contrato de FRA de cupom, e tem, né, tem possibilidade de a gente ter mais um dia, atenção na hora do ajuste, tá, do dólar, tem possibilidade de a gente ter mais um dia onde pode haver uma pressão compradora na hora do ajuste do dólar e na hora do call de fechamento dos DIs e dos FI 200 nos 60 minutos lá no 123. Aqui já promete largar um pouquinho mais de faísca, tá bom? Ainda mais esse movimento de alta, tá? Só vai escorregar e realizar um pouco se perder não só o divisor de águas, mas também aquela região do 24, 17, tá? Precisa perder essa região para olhar de novo para aqueles fundos ali na região dos 5.400, 5.398. Só que antes, né, tem a média de 200 também que pode servir como um suporte importante no dia de hoje, tá? Dado o feriado nos Estados Unidos e uma agenda fraca, a não ser que nós tenhamos uma notícia muito, né, benéfica do lado do fiscal, vindo aí do encontro, né, com Lula, com o Tebet, Haddad, também com a Esther Dweck, a não ser que nós tenhamos isso acontecendo, provavelmente, né, muito difícil esse dólar ter triggers, né, para poder realizar com mais vontade, tá. Mas a gente sempre deixa a ressalva de que no mercado tudo é possível, né, já dizia o meu avô. Então, perdendo aí a média de 200, tem espaço para escorregar 5383, 5365, 5356, tá. O cenário, para hoje, olhando para os pares, é um cenário levemente aí 0 a 0, né, ou uma possível queda olhando para as moedas exportadoras de commodities, nada muito significativo, tá. E olhando, né, para alguns termos de troca, também não temos aí uma sinalização de direcional mais claro, tá. Agora, quando a gente olha os contratos em aberto do dólar e mini dólar, nós tivemos, ponta vendida do não residente ontem, aumentando 11.000 contratos, fazia tempo que esse cara não saía com um saldo sobre a ponta comprada, então o saldo ontem ficou vendedor em 9.000 contratos, mas percebe, né, vendeu 9.000 e o dólar praticamente quase fechou na máxima, tá. Ponta comprada aumentou 2.300. Quem mais vendeu? Fundo local. Fundo local, ponta comprada aumentou 6.000, ponta vendida aumentou 6.000, saldo vendedor de 359 contratos. Pessoa física também, né? Ponta comprada diminuiu 38 contratos, ponta vendida aumentou 1.195, saldo vendedor de 1.233 contratos. E quem foi em contraparte dessas vendas todas? Banco. Ponta comprada 10.493 contratos, ponta vendida 227 contratos.
E o importante que eu havia falado para vocês, DDI, está saindo muito contrato de DDI, muito contrato de FRA de cupom, e tem, né, tem possibilidade de a gente ter mais um dia, atenção na hora do ajuste, tá, do dólar, tem possibilidade de a gente ter mais um dia onde pode haver uma pressão compradora na hora do ajuste do dólar e na hora do call de fechamento dos DIs e dos FRAs. Falei ontem na sala ao vivo, falei, gente, cuidado com esse horário que está se desenhando, né, um movimento de briga por fechamento, tá? Então é isso. Feito aí as ponderações e também a análise do pré-mercado, a gente segue agora com a sala ao vivo. Já estamos no leilão de abertura, faltando aí um minutinho para começar as negociações. Você não saia daí, continue aqui com a gente, porque é tudo no mesmo canal, né?